Hoje tem Fla-Flu, tem pré-jogo aqui na Jovem Pan, tem transmissão do jogo, tem o Canelada depois, porque é um jogo especial, hein? É o Flamengo numa draga, numa crise surreal, torcida foi lá na porta do CT, bateu em carro de jogador, Gabigol passou e foi xingado. Coisa de vagabundo. Jogador... Calma, eu vou passar a palavra, calma. Calma. É que eu não resisto a ouvir essa coisa. A torcida foi na porta do CT, pressionou, xingou até o Gabigol, que aí realmente eu acho um absurdo. Xingar o Gabigol, não dá pra xingar o Gabigol. E o Flamengo, vale a gente deixar claro, o Fluminense vem construindo um time, tem o seu treinador já há um bom tempo, que é o Diniz, que consegue dar uma cara para esse time do Fluminense. É a pedra no sapato do Flamengo, sim, porque dos últimos 11 jogos, o Flamengo só ganhou 2 do Fluminense. Dos últimos 11. Então, olha o que espera o Flamengo pro jogo de hoje. E lembrando dessa crise, e ó, ninguém nunca pode ser a favor de torcedor que vai pra porta de CT, bater em carro, xingar jogador. Agora, cobrança merece. Não essa. Não essa. Agora, vaia merece. Xingamento no estádio, merece. Questionamento à diretoria, merece. Merece muito. Porque o começo de temporada do Flamengo é uma vergonha. O começo de temporada do Flamengo é um vexame. Se você for pegar adversários difíceis para esse Flamengo, o Flamengo perdeu tudo. Só ganhou do Botafogo, que, de verdade, não é um grande adversário ainda, com esse time que está se formando aí com a SAF do Textor. Tá se formando um time. O Flamengo perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Al Hilal, perdeu pro Independente Del Valle a disputa pelo título. Ganhou um jogo e perdeu o outro. Perdeu a disputa pelo título. E perdeu pro Vasco. É uma vergonha o começo de temporada do Flamengo. Então merece a crise que está e merece o questionamento. Não merece ataque a carro, não merece estar na porta do CT, mas merece o questionamento. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre esse Fla-Flu de hoje, que tem um Flamengo em crise, que de todos os adversários difíceis nessa temporada, o Flamengo só ganhou do Botafogo, perdeu pro Independente Del Valle, que eu também não acho difícil, hein? Pro nível do Flamengo, eu acho que o Flamengo tinha que atropelar o Independente Del Valle. A gente chegou a falar aqui, o Independente Del Valle, R$700 mil de folha salarial, só o Gabigol ganha 1.600.000. Porra, não dá pra perder uma final com essa disparidade. Aí tinha Al Hilal, perdeu, Vasco, perdeu, Palmeiras, perdeu. Tem que ser cobrado esse time do Flamengo e o Fluminense, que é o vice-líder do estadual, e se ganhar do Flamengo hoje, é o campeão da Taça Guanabara. É a disputa pelo título da Taça Guanabara. O que falar, Bruninho, você que tá aí, tranquilo, dessa situação do Flamengo em contrapartida da situação do Fluminense? Porque lembrando pro pessoal da rádio, dos últimos 11 confrontos, só 2 vitórias do Flamengo contra o Fluminense. É a pedra no sapato, sim. Ganhou o Campeonato Carioca do Flamengo e, Bruno, 7 vitórias do Fluminense e 2 empates. É isso, independente de treinador que está no Flamengo, de momento que o Flamengo vive, de treinador do Fluminense, esses números não são todos com o Diniz. O Diniz chegou ano passado. Então o Fluminense é um time que dá trabalho, sim, para o Flamengo. O Fluminense é um time bom, é um time que está se estruturando dentro das suas possibilidades. Ainda é um time que tem muitos problemas financeiros, mas que nos últimos 3 campeonatos brasileiros ele se classificou para a Libertadores. E ano passado ficou em 3º lugar, fez a melhor campanha desde o título de 2012 e chegou na semifinal da Copa do Brasil. Tem uma sequência de trabalho, né? Para os padrões do futebol brasileiro, o Fernando Diniz já tem um trabalho até longo, ainda não completou um ano, mas para os padrões brasileiros já está há bastante tempo no Fluminense o Fernando Diniz, e o time joga da maneira dele, do jeito que ele gosta, do jeito que o Fluminense tem muito a cara do Diniz, ou seja, tem a cara de um treinador, o que não é tão comum aqui no futebol brasileiro, porque troca-se muito de treinador. Então é um jogo difícil, o Fluminense ele chega mais tranquilo, o Flamengo já no início do ano já está muito tumultuado. Eu já disse aqui, para mim, o que pega mesmo é a derrota para o Al Hilal. O resto acho que é tudo consequência. Claro que na mudança de treinador do Dorival Júnior para o Vitor Pereira havia o risco de uma queda de rendimento. É uma mudança, independente
de manutenção de elenco, mesmo que as ideias fossem parecidas e não são tão parecidas, mas é uma mudança, e uma mudança sempre tem risco de ter uma instabilidade, mas o que pega é ter perdido o Paul Hilal. Porque, assim, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, ninguém liga para isso. O que pegou foi não chegar na final do Mundial. Se ele ganha do Al Hilal e perde do Real Madrid, vai de 1-0, 2-0, né? Nada de goleada. Uma derrota normal, acho que não teria nenhum problema. O Flamengo estaria tendo um ano muito mais tranquilo. Mas essa derrota acabou causando um furacão. E o Flamengo, para entrar no meio de um furacão, é rapidinho, né? Precisa de 2 segundos para entrar no furacão. Então esse jogo ganha um peso por causa disso. Que o título da Taça Guanabara tanto faz. Não vale nada. Não vale nada. Isso aí. Nada. O Flamengo. Pro Fluminense também não. A Guanabara não vale, o Carioca vale. Não, Guanabara não, Guanabara pensa bem, pensa Tá bem. A Guanabara é a melhor campanha da primeira fase, só Diniz isso. jamais ganhou nada. Passa a ser uma tacinha, já é alguma coisa. A Guanabara, eu acho que nem o torcedor. Eu acho também, mas assim, se você olhar, é uma maneira de você começar a ter alguma coisa pra contar. Eu acho que pro Fluminense, pro Flamengo não, o Flamengo não muda nada, né? É até meio que obrigação ganhar e não vai mudar nada. Vai continuar a bronca, vai continuar todo mundo, mas pro Fluminense eu acho que é muito importante ganhar. Agora, o Bruno falou, né, Vanderlei, Piperno, Flávio também, que o Flamengo vira um furacão muito rápido. E é verdade. Mas dessa vez eu acho que merece virar furacão. Porque tem erro de todos os lados dessa vez. O furacão, pelo amor de Deus, porque as pessoas da internet, como diz o Flávio, às vezes são burros. Ah, ele tá defendendo o torcedor ir lá bater em carro? Não. O furacão que eu digo é a crise. Não, e eles são capazes de achar que você tá falando do Atlético Paranaense também. Claro! É cobrança, é vaia, é cobrar da diretoria. Porque, pô, a diretoria errou feio. A diretoria, ela troca o Dorival. Pra mim, o grande erro da diretoria, queria trocar o Dorival, troca depois do Mundial. Porque, pra mim, o Mundial significava sim o fim da temporada pro Flamengo. Acho que aí que o bicho pegou, isso. perder pro Al Hilal. Ali isso, que virou. No final tá tudo certo. Mas Real Madrid é ok. O Mundial era o fim da temporada. O fim da temporada não era o fim do ano. É verdade. Tipo, pronto, Dorival, agora você fez o que você podia aqui por nós, porque já tinha um discurso pronto. Podia até Perdemos porque ele não conseguiu ter tempo de trabalho. Podia diminuir as férias, disputa o Mundial e depois dar férias pros caras no estadual, que aí não muda nada. Ó, gente, fizemos um papel legal no Mundial, né? Perdemos do Real Madrid 2-1, 1-0, ok? Igual fez com o Liverpool. E aí bota a molecada pra jogar o estadual. Voltamos no Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. Até isso podia fazer, dar férias pros jogadores no estadual. E aí chegava ele ia brigar. E o Dorival continuava o trabalho dele com os mesmos jogadores. Porque você tirar o Dorival, você já deu o discurso pronto pro Vitor Pereira. Ó, eu perdi porque eu não tive tempo pra trabalhar. Mas e todo mundo sabia que ia ser isso. Desculpe. Mas aí, não valorizar o que as pessoas falam. Eu sei, tem coisa que fala e incomoda. E aí o cara fala, eu avisei. O Vitor Pereira avisou quando foi apresentado. Teremos 4 disputas de taça nos próximos dias. O tempo é muito curto para o trabalho, para deixar pronto como eu acho que tem que ficar. Hoje ele completa 68 dias. Ele foi apresentado no dia 3 de janeiro. E é claro que não começou a trabalhar no dia 3 de janeiro. Ele saiu de lá para almoçar, recebeu abraços, a chave do armário. Ele foi apresentado oficialmente dia 3 de janeiro. Hoje, 68 dias, se eu errei, um dia para cima, um dia para baixo. 68 dias. 4 disputas, ele está indo para a quarta, né? Quarta disputa. Tá, tomou trombada nas 3 anteriores. Essa taça aí, que para muita gente não tem muito valor, eu imagino que tem tomou um valor enorme nas últimas horas. Se tomar uma trombada na próxima taça, não importa que ela é a menos brilhante das que foram disputadas anteriormente. Né? Dá uma refrescada. Então essa taça é muito importante. Se o Flamengo tivesse, como disse o Bruno, que era mais importante, né, não perdido o Mundial, né, daquela forma, né, chegado na final e tal, e perdido as 2 que ele disputou, ainda assim a fumaça seria mais nada trágica, porque, puxa vida, que é isso? Nós não demos vexame no Mundial. Né? Agora não ganhou nenhuma. Então, mas ele teve 68 dias para ajeitar, colocar a maneira como ele quer que o time jogue. É o suficiente ou não? O que se fala aqui toda hora, e a maioria da imprensa fala isso, é que é preciso ter um tempo maior. Claro. Qual é o ideal? A temporada. Esse é o mundo ideal. Uma temporada, pelo menos, no volúvel futebol brasileiro, uma temporada.
não vai ter uma temporada. Se continuar tendo trombada, não vai ter, porque fica insustentável a situação. Então ele tem, vamos dizer, metade, 6 meses. 6 meses, o Flamengo, os estadistas do Flamengo vão segurar o discurso das últimas horas, que ele é o nosso técnico e vai continuar e nós vamos dar tempo. Tudo bem. Os estadistas do Flamengo, eles recuaram algumas vezes aí. Está aí o paraquedas do Rogério Ceni, que não deixa ninguém mentir aqui. Né? Então, é isso. Eu acho que esse jogo para o Flamengo é extremamente importante. E chega numa situação confortável o Fluminense. Porque abre as páginas aí, faz semanas que todo mundo diz que o Fluminense está jogando bem, que o Diniz fez o seu comercial no New York Times. Que é isso? Ah, mas não importa, foi citado lá. É importante, num dos grandes jornais do mundo. Ninguém escreveu lá que ele é o maior vencedor da história do futebol. Escreveu, e com outras palavras, que ele é um cara inovador, que ele faz alguma coisa diferente no futebol. Essa foi exatamente sobre isso. Claro. Sobre inovação. Que ele faz alguma coisa diferente no futebol. E que também não é descoberta do New York Times. Se fala isso aqui no Brasil também há muito tempo. Ah, mas não ganhou nada. Tudo bem, não ganhou nada, mas ele faz alguma coisa diferente. Também não dirigiu ninguém, né? É isso. Sabe, então, eu acho que é muito importante esse título para o Flamengo e para o Fluminense. Eu estou falando óbvio aqui. Quem enfraquece o cenário dessa disputa, eu respeito, mas, como sempre, eu valorizo a taça. E quem não ganhar, se for o Flamengo que não ganhar essa taça, vai ter ei, Ninho do Urubu, vim aqui só para te ver. Como já teve. Aliás, a chegada de personagens do Flamengo lá, sem nenhuma blindagem por parte da direção do Flamengo, puxa vida, ele tem que pedir policiamento para fechar a rua, os caras chegarem em paz para trabalhar. Eu não estou dizendo que tem que deixar o torcedor em casa, eu acho que ele tinha que ficar reclamando lá, mas já que quer ir, não vai ficar batendo em cima do carro dos caras, dando dura. Você tem carro muito bonito, olha aí, tem que jogar bola. Os caras, sabe, eu acho que isso não cabe. Quem disse aqui foi o Asmar, pode vaiar, pode xingar lá na arquibancada, em protesto não vai ao estádio, se puder entrar com faixa, você pode entrar com faixa. Você não pode fazer isso. É tão constrangedor na porta xingar o Gabigol. Bom, tudo bem. Ele não está brilhando como os outros. Mas, pô, esse cara é um cara... Você não pode falar que ele é um molão em campo. Não, Wander. E o Gabigol, é o que eu falo. Pra mim é o maior absurdo criticar o Gabigol. Não só porque ele joga pra caramba, não. Porque ele se doa nos jogos. Se tem um cara que corre nos jogos, se tem um cara que ele chamou o time pra ir lá aplaudir a torcida e a torcida vaiou, a torcida tem que vaiar mesmo, tá? O time do jeito que tá jogando tem que vaiar mesmo. Vai aplaudir a tua mãe, irmão. Porra. Vai aplaudir. Eu vim aqui pra ver meu time ganhar, pra ver meu time jogar. Mais uma vez o Flamengo não deu conta do recado. Agora, o Gabigol, o cara fez todos os gols das últimas 3 finais de Libertadores do Flamengo. Só nisso. Só ele você não pode mais vaiar o cara. Em finais de Libertadores. Só ele. Não. É só ele e o Zico. Entendeu? O Pilar, o que você está falando sobre o Gabigol... E joga muito ainda. Sobre o Gabigol, ele pode estar perdendo o gol, mas ele joga muito ainda. Sobre o Gabigol, tem tudo isso a mais. Mas nenhum profissional, nenhum ser humano pode ser inquirido por um bando de vagabundos, leões de chácara. Você não sabe nem se os caras estavam drogados, a troco de que eles estavam lá, como é que eles estavam lá num dia normal de trabalho. Inquirir qualquer profissional. Não pode. Isso não está correto. E você olha a passividade ou o medo da polícia de chegar nos caras. Tem que afastar aquele bando, aquilo é uma quadrilha. Você não pode ser inquirido por uma quadrilha porque o cara acha que o seu trabalho tá bom ou ruim. O cara, quando eu falo qualquer coisa que o cara gosta ou não gosta, pra mim tanto faz porque eu não dou bola mesmo. Mas se o cara vier querer me atacar, alguma coisa assim, não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Ele pode, acho você é uma droga, tudo certo. Acho você, tudo certo também. O cara não pode agredir o Vanderlei, o Pipeno, o Bruno, eu, o Pilhar, ninguém. E é a mesma coisa. O cara, eu não gosto, eu vaio, eu não vou no jogo, enfim. É isso que está acontecendo. Quadrilhas estão atacando profissionais, é isso. Quadrilhas estão atacando profissionais em várias áreas, e principalmente no futebol. Isso é que é o problema. Tá bom, o que o Pilatos falou do Gabigol, todo mundo concorda. Mas não pode atacar nenhum molequinho que está saindo do ninho do urubu, não tem direito. Eu acho que o momento do Flamengo é ruim, ok.
o jogo hoje é muito sensível, sem dúvida nenhuma. Se o Flamengo perder a Taça Guanabara, aí de fato vira um título relevante e tal, né? Mas, assim, isso não dá o direito a você, ao torcedor, cruzar uma determinada linha. E outra coisa, quando o Flamengo fez a opção pelo Vitor Pereira, o Flamengo estava dizendo o seguinte: bom, o cidadão que ganhou os 2 títulos mais importantes que a gente podia ganhar na temporada, ele era só um tampão, e os 4, 5 jogos depois da campanha vitoriosa em que o time tropeçou, passam a ter um peso maior do que os 2 títulos. Porque o discurso de que o time caiu no final da temporada, ok, caiu, é fato. Mas o que vale mais? O que tem que pesar mais? Os 2 títulos ou os 5 jogos ruins? E o Flamengo parece que optou pelos 5 jogos ruins no momento de fazer a sua escolha. Não, e tem outra, né? A gente vai dar daqui a pouco a provável escalação do Flamengo com 3 zagueiros, tá? A gente vai dar a provável escalação já já. Mas ainda falando sobre essa situação que o Piperno trouxe, né? Sobre Flamengo, sobre a dimensão desse título. Realmente, a Taça Guanabara é nada. É um nada. Ela não vai servir pra nada. Nem como lembrança de título ela fica. Mas nessa situação, ela é muito importante pros dois. Primeiro, como o Flávio disse, o Diniz não tem título ainda no Fluminense, né? Nada. Então até chega Guanabara, não é? Então, mas já tem alguma pode coisa. conquistar ali. Claro. Outra coisa, pro Tricolor vai ser maravilhoso afundar o Flamengo Uma na vez crise. o Flamengo colocou, quando acabou se despedindo do Abel, que ele tinha ganho a Taça Mickey lá. Imagina uma Taça Guanabara. O Fluminense está colocando na sala de troféu a bicicleta do Fred, pô. Não, cara, eu Imagina tô uma falando. Taça Guanabara. Mas além disso, olha o será quanto o público vascaíno, olha o quanto Qual será o público hoje lá? grande, provavelmente. Olha o quanto o vascaíno comemorou esse jogo. Não valia nada. Mas por quê? Porque o Vasco tava com uma freguesia gigante contra o Flamengo, porque afunda o Flamengo na crise. E aí pro Tricolor vai ser muito bom, porra, vamos afundar ainda mais barato, o Flamengo. claro. Já pro Flamengo é importante por quê? Por causa disso. O jogador tá chegando no treino cheio de torcida organizada lá, manifestando, estão perdendo a paz, tá gerando crise. O treinador sob pressão acaba se dando um peso que esse jogo não teria. É meio que assim, ganhar a obrigação, em tese, né? Tá, mas cumpriu a obrigação. Não podia perder do Al Hilal. Se não perdesse do Al Hilal, não estava acontecendo nada disso. Né? Quando o Bruno falou, eu concordo. Então ganhou do Fluminense. Não fez mais que obrigação, é mais forte. Tá, cumpriu a obrigação. Já baixa a bola. Tá certo, você? Sabe o que acontece, Flávio? Tem 2 visões nisso tudo. A visão do crítico, a maioria, tá? Do crítico, é essa linha. Não é uma conquista importante, não tem muito brilho. Se colocar na nossa galeria de troféus, vai ficar, digamos assim, num canto, está lá junto com outras conquistas importantes que tiveram. Esse discurso que é mais frio. Mas precisa combinar com a massa. Eu perguntei qual é o público lá. O Asmar falou, vai ter muita gente. Eu não sei, mas vamos pôr 60 mil, 65, 70 mil. Disso, né? Eu não sei. Não. No máximo é 64 mil, 65 mil. Bom, então 60 mil. Pronto, vamos fazer um desconto. 60 mil. Poxa, não tem importância. 60 mil. E não tem lá portões abertos. Os caras pagam. Então, eu acho que são 2 visões. A nossa, ou da maioria da imprensa, que é fria em alguns momentos, esse é um momento que quem não considera muito importante, eu respeito. Agora, precisa combinar com a massa. Certo? É isso que... Então, são 2 visões diferentes. Eu tenho que respeitar as 2, como eu quero que a massa também respeite a minha, é lógico. Mas eu tenho que olhar o outro lado também. Então, é importante. Se você colocar na balança, tudo bem, uma pode brilhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso faz parte do show. Tem eventos mais badalados, mais expostos. Eu sei disso. Mas é importante. Então, é igual o Campeonato Paulista. É um lixo, na opinião de todo mundo, de muita gente. É um lixo. Não, tá bom, Flávio. A minha é. Mas não ganha pra ver. É a tua... Palmeiras, isso né? ganhou importância. Palmeiras. Essa Guanabara não vale Palmeiras. Palmeiras. É isso. Os outros, se o São Paulo não ganhar, o Corinthians não ganhar, é normal. É a sua visão, tá certo? Mas então vamos falar do Palmeiras. Precisa combinar com a torcida do Palmeiras. Uma declaração que dá o que falar e com personalidade, que eu gosto disso, até porque pra mim é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, que esse sim mereceu a convocação pra seleção brasileira, que é o André, volante do Fluminense. Pra mim é o melhor deles, tá?
Pra mim é melhor que o João Gomes. Pra mim é melhor que o Danilo. Pra mim o André joga muita bola. Eu não sei como... Finalmente eu concordo com você. Olha aí, ó. Essa eu concordo. Eu não sei como a Europa ainda não veio atrás do André. É porque joga muita bola. Que foi convocado agora pra seleção brasileira. E ele disse o seguinte, ó. Ele falou que o Fluminense é favorito. Ele botou, cada jogo é um jogo. O alerta fica ainda mais ligado. Acho que não vão entrar como vem enfrentando contra a gente. Não vão querer perder de novo pra gente. Olha, ainda tem uma cutucada. Não vão querer perder de novo pra gente. De certo modo, o favoritismo é um pouco nosso. Nosso time vem jogando mais. Tem tudo pra ser um grande jogo. Ele não mentiu em nada. Ele não mentiu em nada. O Fluminense tá jogando mais. O Fluminense realmente... O Flamengo não vai querer perder de novo, porque dos últimos 11 confrontos, o Flamengo só ganhou 2, o Fluminense ganhou 7. E o número piora, porque tem um outro número aqui dos últimos confrontos. Ó, o Fluminense venceu 5 dos últimos 7 confrontos com o Flamengo. O Flamengo só ganhou 1, o outro foi empate. Então, realmente, o André tem razão, né? E eu gosto dessa personalidade. Ah, clássico não tem favorito, essa palhaçada que todo mundo fala. O cara tem que ter personalidade pra dizer, a gente tá no melhor momento, realmente a gente é um pouco favorito. Lembrando, 2-1 Fluminense no Brasileirão de 2022, 2-1 Flamengo no Brasileirão de 2022, e aí depois disso nenhuma vitória mais do Flamengo. 1-1 no Carioca de 2022, 2-0 no Carioca de 2022 pro Fluminense, 1-0 pro Fluminense no Carioca de 2021, 3-1 no Brasileirão de 2021 pro Fluminense, 1-0 no Brasileirão de 2021. Tá na ordem, né, dos mais atuais primeiro. Então, o André mostrou personalidade e tá certo, né, Flávio? Realmente, pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo não é favorito num confronto regional no Rio de Janeiro. Eu concordo com tudo que ele falou, mas eu não falaria, não. Sabe por quê? Ah, mas aí que fica Porque chato. o Flamengo eu sei. Não, mas não é crítica a ele. Eu disse, eu não falaria. Eu só acho que o Flamengo é muito bom, sabe? O time do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Então, se os caras, sabe, pra que deixa? Não cutuca. O Vampeta usa uma frase, não mexe com as abelhinhas, deixa as abelhas quietas lá. Sabe, fica na moita e tal. Eu tô melhor que você, você é melhor que eu, mas eu tô melhor. Fica quietinho, vai na moitinha e tal. Cutuca os caras resolvem jogar, né? Eles são melhores. O time o potencial de jogador do Flamengo é melhor que o do Fluminense. Então eu ficava na moita, eu ficava quietinho. Mas tudo que ele falou é verdade. Hoje o Fluminense já faz algum tempo começou o ano melhor que o Flamengo. Tá melhor, realmente. Tá melhor. O Fluminense tem levado vantagem com o Flamengo, tá mais tranquilo pra jogar, porque o Flamengo vem muito pressionado. No campeonato, o Flamengo tem mais ponto que o Fluminense, né? Que às vezes parece que o Flamengo tá em último lugar e o Fluminense tá em primeiro. O Flamengo tem mais ponto que o Fluminense no campeonato. E o Fluminense só tá jogando esse campeonato. O Flamengo já jogou um monte de coisa. E ainda assim o Flamengo tem mais ponto. E jogou com o time reserva algumas vezes. Mas o Fluminense vai mais tranquilo pro jogo. Pelo histórico recente com o Flamengo, pela pressão no Flamengo, o Fluminense só tá jogando estadual, então tá sossegado, ele ganha a maioria dos jogos. O Fluminense perdeu por Volta Redonda, mas depois de uma derrota por Volta Redonda, sempre tem um Boa Vista da vida para você se recuperar, né? Sempre tem uma Portuguesa, um Resende, né? Então, é quase impossível você ficar 3 jogos sem ganhar no estadual. Porque você tem um jogo mais chatinho, Volta Redonda pode até se classificar para a semifinal, e aí você tropeça, ou um clássico. Aí vai aparecer um outro time fácil lá pra você ganhar. Então, é difícil. Pegou 3 clássicos. E pegou Recopa e Supercopa e Mundial. Então o Fluminense não vai... Ninguém vai conseguir ficar 3 jogos sem ganhar no estadual. É muito difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Então, assim, a sensação e o ambiente é de um muito pior que o outro. Mas na tabela o Flamengo tem mais pontos que o Fluminense. O Flamengo ele faz uma campanha melhor que o Fluminense. Ou seja, o Flamengo empatando ele tem grande chance de levar o título. Né? Sim. Porque acho que o Vasco não chega, né? O Vasco está em terceiro, né? Eu acho que não chega, tem que ver aqui. Mas o fato é que assim, interessante isso que o Flamengo, nesse começo de ano, o Flamengo sofreu 4 derrotas em 4 torneios diferentes, né? Mundial, Supercopa, Recopa, agora o Campeonato Carioca. E o Bruno, quer dizer, o Fluminense jogou só um torneio. O Vasco tem 20, o Flamengo 23, mas se o Vasco for a 23 igual lá com o Flamengo, quer dizer que o Fluminense ganhou, então o Fluminense vai a 25. Tá, exatamente, então fica entre os dois só. Então, assim, eu não acho absurdo nenhum o Fluminense ganhar, tá aí,
Enfim, a autoestima está lá em cima, né? O time voltou a jogar bem e vai jogar contra um adversário que está mal. Agora, é aquele negócio, né? É preciso também que o dirigente tenha muita tranquilidade para avaliar o que vem depois. O Fluminense, se ele ganha, importante, outra vitória contra o Flamengo, uma taça e tal, contra um rival poderoso. Mas se perder, ele sabe também que não tem nada de anormal. No Flamengo, a sensação seria diferente. Então aí, sabe, o dirigente mostrar que ele também é confiável. Porque se ele bancou esse trabalho, se ele disse que vai continuar, se ele disse que vai dar mais tempo, tem que cumprir isso aí. Porque também não adianta o dirigente falar, puxa vida, eu dei toda a chance, o cara não atingiu os objetivos, então tchau, e vamos pro mercado de novo. Falar, opa, mas pera lá, amigão, você tá trocando o técnico toda hora, uma vez a cada semestre? Você tá pagando multa uma vez a cada semestre? Que negócio é esse, né? E aí, Bruno, a gente recebeu agora a provável escalação do Flamengo, aí de acordo com a apuração do Vene Casagrande, né? E é uma escalação bem diferente, tá com 3 zagueiros, né? É uma escalação com 3 zagueiros do Flamengo, que a gente vai mostrar aqui. O Luca me mandou, eu vou recuperar aqui, o Luca da nossa produção. A escalação provável seria a seguinte. Primeiro, Matheus Cunha. Não é o Santos no gol. Depois de muito tempo, o Santos fez uma boa atuação contra o Fluminense. E aí, não será o titular, porque o Santos contra o Fluminense foi bem. Pegou pênalti, geralmente ele pega quando não adianta nada. Mas pegou. Fez uma defesa ali num lance cara a cara também, na derrota pro Vasco, né? Não sei se eu falei pro Fluminense, mas na derrota pro Vasco. E aí, a gente tem Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. 3 zagueiros. Mateuzinho, Igor Jesus, Gerson e Cebolinha. Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Bom, então, é uma escalação bem diferente. O Davi Luiz eu sei que é por lesão. Thiago Maia também. Thiago Maia também. Agora, ele tirou o Everton Ribeiro e ele tirou o Pedro. Pedro, Vidal. Dessa escalação. É o Vidal que tem jogado, Ayrton Lucas. Ele mudou muito e me desculpa, não tem por que poupar. Eu acho que essa é a escalação que ele quer mesmo, porque não tem. Como tem Matheus, né? É difícil decorar todos. Não, e tem isso. Até isso eu não entendo nele. O Matheus que realmente está jogando bola, ele não coloca de titular. Que é o Matheus Gonçalves, que está jogando um bolão. Muito mais que o Matheus França, por sinal.